Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. O material de ontem eu disponibilizei lá na... Só tinha duas pessoas de tarde no mural, né? Que a gente botou no código da turma. Mandei o link para vocês aí de novo. Porque o sistema ele criou uma duplicata, né? Mas o que foi divulgado para vocês, esse link do Meet, o código da turma, é a outra pastinha. Acho que só tem Érica e Eduardo. Aí é bom que os demais também, eu botei até no chat ontem também, bote no código da turma lá para ver o material que eu disponibilizei. Você vir de base, quiser dar uma lida no código de obra, OpenR 18 também, e outras informações também úteis. Hoje a gente vai dar sequência aqui. Está todo mundo aí? A turma não é muito grande. Acho que está aí Renato, Felipe, Opa. Érica, Matheus, Eduardo, Diana, Diego. Tem mais alguém ali que está escondidinho. Não aparece todo mundo aqui. Cadê eu? Quem é o outro? Flávia. Flávia. É porque fica escondidinho aqui o ícone. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Alguma dúvida de ontem, pessoal? Eu sei que o assunto é meio maçante, muita informação, muita coisa para ler, pelo menos nesse primeiro contato, né? De R18, decreto, código de obra, mas pelo menos para a gente entrar no mercado sabendo que existe, sabendo da sua importância. Até se familiarizar com os vocábulos, com o glossário. Claro que ontem para hoje alguém vai dizer assim, bom, não deu tempo de dar uma lida, mas com calma e depois outras disciplinas vão puxar esses termos e aí é bom a gente ficar familiarizado com a legislação, com os termos assim. Digamos que é uma pequena extensão daquela matéria que a gente viu, legislação, né? E não vai faltar legislação aí em outras disciplinas. Então, dando continuidade aqui, vamos falar da responsabilidade civil, criminal, de empresas, construtora, do engenheiro. A gente chega num canteiro de obra, ou a gente está nesse canteiro de obra, seja ele na cidade, na área rural, ou a gente está por ali na indústria, fazendo uma reforma, ampliação, ou saindo do zero, né? Na terraplenagem. Tem várias fases, né? A obra lá. Tem o terreno, tem a responsabilidade legal, tem a construtora, é a pessoa jurídica, é quem está respondendo ali por tudo que aconteça ali dentro. E tem a responsabilidade técnica dos envolvidos. Vai ter o dimensionamento do SESMIT, de acordo com a NR4, o CNAE. Mas quando a gente fala de responsabilidade civil e criminal, é o quê? A gente aqui não é advogado, não é aula de direito, mas o que vem assim? Do Código de Processo Civil. Tem uma máxima que diz lá, a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Então quando a gente vai para uma área, um tema, você vai comprar uma camisa, vai comprar um carro, ou uma coisa boa, né? Comprar um carro, a gente vai fazer uma viagem, tem o Código do Consumidor, a gente sabe os direitos e os deveres que a gente tem que ter. Então, como a construção também não é diferente. Os vários atores e atrizes envolvidos no processo têm suas responsabilidades. Cada qual com o seu CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupação, cada qual com sua responsabilidade hierárquica, liderança, fala muita palavra bonita hoje em dia, né? Não é chefia, é mais liderança. Saber coordenar, coordenador, articular as diversas frentes de serviço, frentes de trabalho ali dentro, para que sempre o trabalhador seja preservado. E isso inclui a gente também. Então, quando fala civil, são os direitos civis, direitos do cidadão. Mas, quando infringe a lei, comete um crime, aí já entra a responsabilidade criminal. Onde é que o criminal entra aí? Principalmente quando você tem uma situação que ninguém deseja. A gente não quer acidente, mas quanto mais óbito. Então, quando tem uma coisa óbito, se é por um dolo eventual, ou seja, assume o risco de causar aquele resultado, como os delegados falam, os juízes falam, né?
já entra na esfera criminal. Vai ter BO, como o pessoal disse, deu BO. Se foi por negligência, imperícia, imprudência, tudo isso aí vai ser investigado. Sai da esfera da construção e vai para um ambiente jurídico. E o engenheiro responsável pela obra, que começa pelo legal, mas não menos importante, o técnico, tem seus papéis bem definidos. E aí a gente vê as placas de obra lá, né? Engenheiro responsável, legal e técnico. Quando falamos de responsável técnico, que a gente aqui é técnico, estamos nos referindo a um profissional habilitado e registrado em seu respectivo conselho de classe. Um engenheiro, um arquiteto ou mesmo um agrônomo. Isso, claro, estou aqui olhando do ponto de vista do CREA, Sistema Confea. Esse profissional assume a responsabilidade técnica pela obra, já é a parte operacional, garantindo que ela seja executada de acordo com as normas e regulamentações vigentes. Abrindo aqui um pormenor, um linkzinho, uma curiosidade. Deixa eu dar um maior zoom aqui. Para mim também, quando dá um zoom assim, facilita. A responsabilidade civil do engenheiro. O homem é sempre responsável por toda e qualquer conduta que adotar, ao menos em termos morais e prestação de contas à consciência. Os engenheiros são indivíduos que combinam conhecimento da ciência, da matemática, economia, solucionar problemas técnicos. Aí ele fala do conhecimento prático, que distingue os engenheiros cientistas, que também são mestres de ciência e matemática. A responsabilidade civil do engenheiro impõe ao encarregado, por determinada obra ou serviço, a obrigação de reparar os danos patrimoniais ou pessoais ocorridos em sua face, sua ação ou omissão. Então, se não executar o projeto de acordo com o especificado, ele assumirá a responsabilidade caso o projeto seja errado. O projetista tem a responsabilidade também, se for comprovado que foi erro de projeto. Lembrar que tanto na elaboração do projeto estrutural como na execução da obra, deve-se considerar as novas especificações das normas em relação ao ambiente que a obra está inserida. Aí tem a questão do reconhecimento, o recolhimento, a resistência, as questões que a gente fala de negligência, o descuido, ou a imperícia, que é a falta da destreza, da habilidade técnica, falta de fiscalização efetiva e responsável pela responsabilidade de alguns construtores. Quando a gente fala de responsabilidade, todas elas são compartilhadas. É só o que está dentro do canteiro, da obra? Não. Tem um papel aí também da fiscalização. A fiscalização ela tem que ser proativa, ela não pode ser reativa, ou seja, esperar acontecer para ir lá. Ah, mas ela só tem fiscalização quando tem obras de impacto, de repercussão pública. Não, a gente tem que olhar todas, as pequenas, as médias. Aí já é outra discussão. Você tem fiscal suficiente, você tem profissionais capacitados, porque o cara passou no concurso, quer dizer que ele é preparado para resolver tudo. Eu vou dar um exemplo aqui de gasoduto, que é uma área que eu conheci um pouquinho de perto. Quando a BH chegou aqui em Salvador para botar gasoduto em polietileno de alta densidade ou mesmo tubulação de aço, era um susto na cidade. O CREA, bombeiro, o próprio SUCOM, hoje SEDU, todo mundo ficava assim, o que é isso aí? Vai botar essa bomba aqui dentro da cidade? A gente teve que fazer várias palestras, workshops, para convencer eles, pelo argumento, pela sensibilização, que era tranquilo, que era seguro, que tinha as técnicas padrão ABNT, normas Petrobras serviu de base, até porque era uma das acionistas, e por aí vai. Então, todas as obras têm atores corresponsáveis. Claro que o responsável principal é quem está executando, mas os outros também são chamados para a sua parcela de responsabilidade. Uma boate Kiss, quando tem um incêndio daquele, é só o dono que é responsável? É o principal dono, é o principal responsável. Mas eu também tenho um componente de responsabilidade do CREA, do bombeiro, da prefeitura, do estado. Todo mundo tem ali alguma parcela de responsabilidade. O caso do Palace 2, quando desabou no Rio de Janeiro, Sérgio Maia, que até já morreu também, ele respondeu civil, que normalmente era o engenheiro responsável pela obra, era o dono da construtora, botou material de terceira categoria assumida por ele, uma filmagem escondida.
botou como se fosse a primeira, depois o prédio virou praticamente areia, foi desabando, todos têm uma parcela de responsabilidade. Então, a anotação de responsabilidade técnica surgiu em 77 para nortear isso aí. Quando quem tem familiaridade aqui com a ART, chegar lá no CREA, vou emitir uma, antigamente era tudo papel, depois veio o sistema eletrônico, veio o site, veio o aplicativo, mas tudo está lá na linguetinha que puxa, vê o que é que aquele engenheiro pode, o que ele não pode, qual área que ele vai atuar, o tamanho da obra do serviço, o valor envolvido, para no final gerar o que o CREA mais gosta, boleto. Mas tudo isso aí tem a ver com o engenheiro se cobrir legalmente do que ele vai executar. Para evitar o que, gente? É o exercício ilegal da profissão. Já teve casos aqui, eu já vi, não vou dizer o nome do shopping, nem o nome. Conte o milagre, mas não conte o santo. Mas já teve casos aqui de Salvador, de um determinado shopping aqui, estava se preparando para receber uma canalização de gás natural, e estava lá embalado, várias lojas botando, no fast food e tal. Até que uma dessas lojas apertou lá e disse, cadê seu CREA? Aí o cara começou, né? Ah, não tenho, esqueci em casa, não fica a carteira comigo não. E até então, antes dessa pessoa que questionou, todo mundo tinha botado não foi nem gás natural, acho que foi GLP. Central GLP. Botou lá e ninguém questionou. Quando começou a apertar ele, alguém foi futucar, pediu o nome, tal, era um serviço para ela. E aí ela, enfim, descobriu que aquele cara não era engenheiro, ele estava se fazendo de engenheiro, tinha uma coisa falsificada, e aí a galera se juntou lá, vão prender ele, chamar a polícia, e o cara, pelo amor de Deus, sou pai de família, não sei o que, mas enfim, cercaram lá, não sei qual foi o desfecho, eu sei que ele estava saindo, precisava de um RT para instalar a central de GLP, e o cara estava botando lá, ganhando dinheirinho dele, você vê todo mundo, de uma forma falsamente ideológica. E aí tem as responsabilidades que o engenheiro tem numa obra, que é a responsabilidade contratual, a responsabilidade pela solidez e segurança da construção, que aí entra o Código Civil Brasileiro, daí o nome civil, responsabilidade pelos materiais, olha Sérgio Naia aí no Palace 2, responsabilidade por danos a terceiros, que tem uma comunidade de entorno, tem uma via, tem uma rua ali, a projeção da grua, do guindaste, pode cair em cima de alguém. Na Avenida Paulista, há uns 10, 15 anos atrás, estava tendo uma obra e o braço, né, chama vulgarmente o braço lá do guindaste, ficou posicionado descansando para a Avenida Paulista. E o gancho soltou. E aí já viu, né? A Avenida Paulista, um movimento danado, acertou um estudante que estava passando lá. Não me perguntem se ela morreu, que a resposta é óbvio. Aí você vai dizer, é raro isso de acontecer? Não é comum, mas também não é raro. Ainda mais numa Avenida Paulista. Então assim, eu particularmente, os lugares que eu passei, que eu via, mesmo circulação interna de área de fábrica, Baía Celulose, Baía Pulp, antigamente, eu disse, rapaz, descansa o braço para dentro, recolhe ele. Ah, mas tá desligado, não sei o que, ele tá estático, não cai não. Recolhe o braço, segura o morrer de velho, deixa ele lá fechadinho. Quando for operar, traz ele, isola a área, porque não é só com a população externa, mas também com a população interna. Então isso é uma questão de responsabilidade. E aí, quando couber, né, pode chegar ao ponto de envolver indenização, danos à pessoa, patrimonial, mesmo moral, aí já foi para a esfera jurídica. Então é importante o cumprimento da ABNT, das normas técnicas, garantia contratual, ou seja, de boca não, tudo escrito e legal, que é o papel da ART. E tudo isso gira em torno da Carta Magna, né? A base de tudo isso aí é a Constituição Federal, que diz no seu artigo 618, pelo Código Civil, que também está na hierarquia legal, que nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideradas o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos, que é a garantia, né, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Essas legislações se comunicam, vai morar, comprar um apartamento, pode ter vícios na construção que vai aparecer depois do problema.
E aí tem a jurisprudência, a responsabilidade civil, desarmamento de edificação, construção por etapas, concorrência de culpas. Tem o papel da autoridade municipal, que a gente falou ontem, né? Que é a fiscalização. Aí tem a apreciação civil, do direito civil, a responsabilidade civil. Aí são algumas passagens jurídicas, o pessoal comenta, eu vou deixar esse link lá à disposição para quem quiser dar uma olhadinha com mais calma depois. Só por curiosidade, se familiarizar também com esse ambiente jurídico. Tem um outro site também aqui que eu achei legal esse texto. Dá um zoomzinho aqui que tá meio miudinho. Aí é só endossar o que o outro falou, que é a responsabilidade civil das empresas, né? As empresas enquanto pessoas jurídicas e emprega pessoas, tem RH, tem informações confidenciais, exames das pessoas. Então, assim como os engenheiros, pessoa física, têm responsabilidade pela RT, também as empresas têm registro e emitem a RT também como pessoa jurídica. Então, elas passam também a ter a responsabilidade civil na área de construção. Então, aí tem o Código do Consumidor, a imagem da empresa, que ela zela tanto, a questão do meio ambiente, está de acordo com as normas regulamentadoras vigentes, junto ao CREA. Então, o CREA não trata só pessoa física, do engenheiro físico, mas também pessoa jurídica. E nos conceitos modernos aí também entra suas variantes, se é MEI, se é IRELI, né, se é uma empresa do Simples, tudo isso aí se comunica com a questão da Receita Federal, as questões dos impostos, se a empresa é regulada, se ela está em responsabilidade, recuperação judicial. Eu já vi casos de construtora que ganhou a licitação, o Estado tem muito isso, né? Menor preço e técnica. É bom se familiarizar também com esses termos, você pode se envolver muito com a licitação. Então, quando envolve coisas técnicas, questão de engenharia, tem muita questão da expertise, não é só preço. Aí, geralmente, tem os embrólios, né? Que tem as influências, muitas vezes, pode acontecer de influências políticas. Aí, aquela empresa que chega não é tão qualificada assim, mas é a que ganhou. E aí, ela traz muitas questões históricos também não tão bons, mas aí são comissões de licitação que avaliam isso, a idoneidade, a credibilidade da empresa, mas o que pesa no final é o menor preço. Então aí a construtora tem que evitar processos de responsabilidade. Aí também está aqui as empresas de engenharia e construção podem seguir algumas dicas como prática de evitar prejuízo de desclassificação de qualidade perante o mercado, porque se ela for eliminada, entra a segunda da fila. O pessoal chama de bater tubulação, bater tubo, né? Botar canalização. Estava na fase de montagem do canteiro ainda, a empresa já estava tendo sérios problemas de conflito, de brigas internas, de funcionários. O pessoal que atravessava aqui a paralela fora da faixa de pedestre, de atropelo, rapaz, era uma bagunça. Aí a empresa, amigavelmente, a contratante, chamou ela e disse: rapaz, a gente vai ter que fazer um distrato, porque está tendo muita confusão, vocês estão dando muita dor de cabeça, a imagem de vocês está vinculada à nossa, então vamos fazer um distrato amigável, porque se vocês ainda não assentaram um tubo, não botaram um duto ainda, e já está essa confusão toda, essas condições que estão tendo acidente de trabalho, o briga, né, no trabalho, imagine quando vocês começarem a produzir. Então, pode acontecer de uma empresa ter um distrato, porque pode trazer danos à comunidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Aqui também é outro link, mais detalhado também, vou deixar aí também como dica. A responsabilidade do engenheiro civil, profissional por estudo, projeto, fiscalização, pode ser a parte de edifício, estradas,
tudo é construção civil. Vai ter abastecimento de água, rede de esgoto, a responsabilidade técnica aí, todo mundo que já tirou carteira do CREA aqui sabe, né? Além da carteirinha do CREA, tem aquela carteirinha ético-profissional, é bom estar atento a ela, né? Para a gente falar muito em ética hoje em dia, a boa postura, a boa conduta, está vinculada aí à regulamentação, à resolução do CONFEA 1002, de 26 de novembro de 2002, a versão mais atualizada. E aí ele chama aqui alguma atenção do Código de Ética, fundamentos éticos, condutas necessárias, as boas práticas da engenharia, arquitetura, agronomia, se bem que a arquitetura aqui já está no CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tem a questão de o ato cometido pelo profissional que atende aos princípios éticos, descumpra deveres do ofício, condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem. Aí também a responsabilidade civil, novamente, mas aqui ligada ao Código Civil, 77, aí tem os artigos. Aí tem vários trechos mais jurídicos, pareceres. Quem pega a nossa Bíblia, que é a da Engenharia e Medicina do Trabalho, tem lá as súmulas do TST, tem súmulas do TST. O que quer dizer isso? São decisões jurídicas de cortes superiores, de discussões que geram dúbias interpretações ou que deixam margem para a tal da hermenêutica, né? Que são vários pontos de vista em torno de uma mesma coisa. Não fica... Aí até a próxima revisão daqueles itens, subitens da NR, e justifica, ele vai ficar ali como um elemento que vai subsidiar as novas revisões. Aí a nova revisão pode já vir com um texto atualizado, mas a resolução lá da corte, do juiz, fica, desembargador. A responsabilidade criminal, exemplos por aqui, causar incêndio, causar desabamento, desmoronamento, como que teve na Barra Reis semana passada, somente se a obra foi irregular. A omissão, não tem coisa pior que a omissão. Às vezes você está vendo o fato, sabe que aquilo ali tem potencial de dano e fica quieto. Tem testemunhas, tem observações. A gente tem que assumir decisões na prudência, no cuidado, não faz. Essa coisa da expertise, quando a gente não souber de alguma coisa, não é porque a gente tem a formação que a gente vai conhecer tudo. Muito longe disso, a gente está sempre aprendendo. Então, quando a gente precisar de alguma situação que exija expertise, uma mão de obra qualificada para nos assessorar, vale a pena um investimento, uma contratação de uma consultoria para nos dar tranquilidade daquilo que está fazendo. Então, como a gente comentou ontem, vai ter outras engenharias na obra? Vai ter o pessoal que vai cuidar do elevador, outro vai cuidar só da forma, outro vai botar a fachada, aquele painel visual, alguém vai... Essa empresa aí que é muito conhecida aqui, né? Fazendo um merchan de graça aqui, a Uranus que cuida de a questão visual, o tamanho daquelas letras, aquele letreiro que bota de um mercado. Todo mundo já parou para ter uma curiosidade sobre aquilo, de como ele é feito, um material de alta resistência, tem que ser a letra no nome adequado para resistir a chuva, ventos, intempéries, para ficar ali 10, 15 anos, né? Por que eu boto aquele nome imperideal, com aquele nome, com aquela... Ele tem a cor dele, que ele é feito. Vai ser que tamanho? Vai ser 20 centímetros? Vai ser 1 metro? Para quem olha lá de baixo parece pequenininho, né? Mas quando você chegar perto ali daquela letra, e para botar aquela letra ali, como é que eu vou fixar para aquilo ali não cair, para aquilo ali não pegar em alguém? E volta e meia pode acontecer acidente de uma obra mal feita, soltar os pedaços, mal inaugurou, já está caindo. Na minha época de faculdade mesmo, antes de entrar na faculdade, aquele colégio, no Shopping Barra, posso falar isso aqui porque foi público e notório. O Shopping Barra, eu prestei atenção de quando ele começou e quando ele terminou. Começou no mês de fevereiro de 87 e terminou em novembro de 87. Foi 9 meses, foi uma gestação. É muito rápido para um tamanho. Não é esse Shopping Barra de hoje com aquelas ampliações que já teve. Iguatemi, o Shopping da Bahia eu nem falo mais. Porque aquilo ali, pega aí a foto do Iguatemi antigamente, que era em 76,
que teve até um incêndio com um ano de inaugurado. Depois ele foi ampliando para cima, para os lados, virou um labirinto aquilo ali. Até hoje eu me perco no Shopping da Bahia. E o Shopping Barra, ele teve vários problemas assim de acabamento, espelhos de escada rolante, a parte de baixo estava soltando, rejuntamento. Qualquer dia daqueles da construção civil era, não sei se ainda é hoje, né, se melhorou, mas era acabamento. A questão da massa, do gesso, da cal que inflava, fazia as bolinhas, e aí expandia, começava a soltar, falta de rejuntamento. E aí o pessoal começava aquela onda, vai desabar, vai cair. Era uma onda, né? E o shopping tinha que mostrar por A mais B que não tinha nada desabando, a estrutura estava boa. Mas o que fica, assim, esse holding de empresas, esse consórcio, várias empresas ali envolvidas, tem que ter uma boa gestão para coordenar isso aí, evitar transtornos ou riscos para os trabalhadores e para a comunidade vizinha. Aqui também só dando uma passadinha rápida na importância da RT, né? A responsabilidade técnica. Deixa eu ver aqui o shopping. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, viu, gente? Você vai quebrar esse link, só para ilustrar rapidinho. Deu erro aqui no link, mas depois eu mando ele separado. Então, vamos lá, objetivamente aqui agora, o que a gente vem a chamar de canteiro de obra? Canteiro de obra é o quê? Tem a ver com condições de infraestrutura, é uma organização, é um layout, é uma distribuição que vai ter lá um planejamento pré-definido para arranjo físico dos trabalhadores. Vai ter áreas de estocagem, vai ter materiais, equipamento, vai ter áreas de trabalho, áreas de ofício, área de carpintaria, marcenaria, a parte das armações, quando couber, né? Vou fazer um concreto armado, então tem a área da concretagem, tem a área das ferragens, como o pessoal fala. É um ambiente que o pessoal vai dizer assim, é um ambiente bem bruto, né? É um ambiente bem poerento, tem que estar bem organizado. Então ele cabe o quê? Um planejamento logístico de condições de infraestrutura, para o desenvolvimento do processo produtivo. Condições de armazenamento, transporte de cada material, se vai usar carrinho de mão, se vai usar algum veículo autopropelido. Vai ter tipologia das instalações provisórias, mobiliário de escritórios, instalações de segurança de serra circular, que é um equipamento crítico, né? Vocês vão ver com mais profundidade na NR12. Que tem que ter uma proteção, vai cortar uma madeira na posição que eu vou montar aquelas peças que a gente viu ontem na Fundacentro ali na RTP. Então tem que estar com um equipamento de proteção individual. Mas a base de tudo isso, gente, é o quê? Vou começar uma obra do zero. O que eu tenho aqui? O que é me apresentado pelo empreendedor? Ou pelo meu chefe, minha liderança? Ó, abri na mesa aqui, a entrada da obra vai ser aqui, aqui vai ficar parte civil já definiu, vai ficar os silos de areia, de brita, tem as separações ali porque eles não podem se misturar, senão vai afetar no traço, na mistura do concreto ou do cimento, então tem que estar bem definido. Vai ter que deixar uma faixa aqui para circular os veículos, e quando chegar a demanda da pedreira, vai botar os blocos, os tijolos aonde? Vai ficar aqui mais para o lado.
vai ter um desenho do layout aqui da obra, onde é que vai ficar o refeitório, tudo está no projeto do canteiro. E conhecendo as atividades, o início do processo, o engenheiro de segurança, ele vai ter que elaborar o PGR. O PGR que, na verdade, saindo do zero, é o que é o PCMAT. Se já tiver um PCMAT e vai entrar na revisão, vai servir de base de esqueleto, eu vou adequar para o PGR, eu vou me comunicar com o GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, lá na NR1, vou ter o inventário de riscos. Aí a gente passa por aqueles crivos da antecipação, do reconhecimento. Por que antecipação? Porque eu prevejo possíveis riscos que pode ter naquela aí, que depois eu vou confirmar ou não. Se eu confirmar, é o reconhecimento. Uma vez reconhecidos os riscos, físicos, químicos, biológicos, econômicos, de acidente, eu vou monitorar, eu vou ter um plano de ação, vou ter um cronograma de ações para fazer acontecer aquela PGR ao longo de um ano. Isso vai servir de base para os trabalhadores fazerem os exames admissionais através do PCMSO, que o médico do trabalho, se não tiver, vai ter uma clínica conveniada, quer dizer, me deu aí o PGR, que eu vou elaborar aqui o PCMSO e vou dizer o que vai precisar do ASO. E quando tiver o periódico, também. E quando tiver admissional, também. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, todos os riscos do processo das atividades, se vai ter poeira, vai ter sílica, se vai ter... Tem coisa que eu vou ter que medir? Vai ser só uma avaliação qualitativa? Não sei, pode ser que seja quantitativa. Se eu for quantitativa, eu vou ter que medir, eu vou ter que usar aparelhos, vou ter que chamar uma assessoria de higiene ocupacional. Mas a gente sabe que na prática, na grande maior realidade, não vai ser assim, né? Vai ser muito muitas obras aí, é na base do achismo, ou na base da suposição, por analogia, mas a gente tem que ter cuidado. Se tiver poeira, alguma coisa crítica envolvida, substâncias, a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, todo o ambiente de canteiro de obra tem as chamadas áreas de vivência. O que é área de vivência? Como o próprio nome está dizendo, são áreas de circulação de pessoas, trabalhadores, áreas comuns de interação, integração, são áreas de, podemos chamar também de áreas de convivência. São áreas que você não está ali exatamente produzindo alguma coisa, não está no seu ofício, mas você está se encontrando com pessoas da sua área, de outras. Então, chama de áreas de vivência. Em algum momento você pode se bater com elas, fora do seu processo, do seu ofício. O que são as áreas de vivência? São as próprias instalações sanitárias, a pessoa vai lá ter suas necessidades, vai ter outra que vai fazer na dela, e em algum momento ali você tem uma vivência. Áreas de vestiário, principalmente as empresas que trabalham, tem que trocar de roupa, o cara usa farda, a mulher usa farda, ela chega lá, vai suar, vai se sujar, vai tomar um banho, sanitários bem separadinhos, homens, mulheres, masculino, feminino, vai ter lá separadinho, tem que estar impecável na higiene, na limpeza, tem que ter o pessoal que vai estar cuidando disso aí, dessa manutenção da limpeza, mas faça a sua parte também, mantenha o ambiente limpo, o máximo que puder. O alojamento vai depender de cada obra, tem obra que precisa dormir, tem obra que prevê lugares de descanso, de repouso, pode acontecer, mas principalmente obras que invadem turnos, né? Tem lugar, tem turma que vem da noite, vai embora, mas tem lugar que você pode acontecer em uma obra mais longínqua, mais isolada da civilização, tem que pensar em tudo. Tem que prever dormitórios, local de refeições, a cozinha, quando houver preparo de refeições. Hoje em dia tem o pessoal das quentinhas, que leva as marmitas, chega lá com aquelas caixas de isopor, pede, tem a demanda coletiva, aí fica só o refeitório. Mas pode acontecer também de ter cozinhas, lavanderias, e aí tudo é objeto de risco, de PGR, de mapas de risco. Lavanderia também, pode ser que tenha. Áreas de lazer, sim, tem vários lugares de obra que tem uma mesinha de sinuca, tem ping-pong, só não pode ter briga. Pode ter área de jogar baralho, nos momentos daquela pausa, por exemplo, tem uma hora para almoço. Ninguém fica, que eu saiba, ninguém fica uma hora comendo. Você leva lá, se prepara,
almoça calmamente, depois tem um momento do seu repouso. Tem gente que gosta de ficar jogando carta, papeando. Tem obras que tem áreas às vezes assim. Ambulatório, a gente comentou isso ontem, né? Quando se tratar de frente de trabalho com mais de 50 trabalhadores, incluso. Vou abrir um videozinho aqui de curiosidade do 100% seguro. Me digam aí se o som está saindo, por favor. Tá saindo? Não. Saiu? Não. Não está saindo o som. Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidar. Onde saiu esse som? Oh, cara. Vamos ver aqui. E agora? Agora sim. Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% para você.